Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler não buscava apenas território. Ele buscava poder oculto. Relatos indicam interesse direto em artefatos sagrados, incluindo a lendária Arca da Aliança. Mas isso é mito? Ou realmente Hitler queria a Arca da Aliança para ter poderes místicos? Por que o Hitler queria a Arca? Então... Vamos, então, primeiro falar o que é a Arca da Aliança, né? Vou o que teria explicar. lá dentro, né? As tábuas de Moisés, a vara de Arão que brotou e o maná. O maná dentro de um pote de ouro. Maná é o alimento que caía do céu Caía do céu. todo dia? Uma vez por dia. Uma vez por dia. Uma vez por dia e não dá pra guardar. Se guardasse, ele apodrecia. Tipo assim, você precisa orar todo dia e ter a provisão o pão do dia. é. Não dá pra ficar acumulando, né, essa provisão. Então, assim, quando o povo de Deus sai do Egito, Deus diz que quer ter um encontro pessoal com Moisés. E aí Moisés sobe o Monte Sinai e desaparece. Fica 40 dias lá, né? E a história é sensacional, né? Eu fiz um episódio no meu canal, o outro canal que eu tenho, Desvendando Original, tá no Spotify lá, se você procurar Daniel Lopes Podcast, tem lá. Só sobre esse detalhe do Indiana Jones, né? Da Indiana Jones em busca da Arca Perdida, né? Falando sobre a Arca da Aliança. Moisés sobe a montanha, mas Deus fala para ele não ir até o topo, porque Deus precisava de um tempo. Ele falou, não vem ainda, senão você vai morrer. O que eu concluí, cara? Que Deus, o que você tá vendo ali na história da Bíblia, né? A galera tá vendo Moisés subindo o monte, de repente desce uma parada no monte, o monte treme, terremoto e começa a pegar fogo em cima do monte. E fica fumegando raios e tal. O que eu imaginei? Falei, meu irmão, Deus desceu lá da dimensão superior dele e ele veio descendo descalibrando, entendeu? Sim. Liberando energia. Igual um elétron descendo na eletrosfera, nas esferas inferiores. Liberando energia. E eu acho que ele falou pra Moisés assim, cara, não chega perto que eu tô descalibrando antes, senão tu vai morrer. Então acho que Deus foi descalibrando até que deu pra chegar perto. Numa forma semelhante a um homem, né? Uma forma humana, como se fosse o próprio Cristo já no Antigo Testamento, já que Cristo falou que conheceu Abraão, que viveu 2000 anos antes dele, né? Aí os caras falam, pô, você não tem nem 50 anos e conheceu Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então ele já era pré-existente, né? Inclusive tem uma passagem na Bíblia misteriosíssima que fala que Cristo é aquele que morreu por nós antes da fundação do mundo. Você fala, pô, não tinha nem cruz aí, madeira pra fazer cruz, como é que ele morreu, né? Acho que no mundo espiritual isso já estava feito, né? O tempo é meio relativo. Então Moisés chega lá em cima e Deus escreve os 10 mandamentos e entrega pra ele. Aí ele desce, quando ele desce a galera já tá adorando o bezerro de ouro, ele fica irritado, quebra as pedras, fala, pô, isso é absurdo isso. E aí ele teve que subir de novo para pegar outras pedras, né? Que aí é a segunda lei, que em grego é Deuteronômio, né? Seriam iguais as leis? Eu acho que são iguais, né? Deus falou, tá bom, vou fazer uma segunda via para você aqui. Tá. Vou emitir uma segunda... É que não poupar tempo. Emitiu uma segunda via que eu perdi meu RG aqui, né? Aí emitiu a segunda via. Só que nesses 40 dias que Moisés fica lá, Deus deu várias orientações como criar um sistema de comunicação entre eles. E esse sistema é altamente complexo em termos de medidas, proporções, tecidos, cores, que é o famoso tabernáculo. Sim. Né? Tabernáculo é uma estrutura móvel que eles foram, aí a Arca da Aliança, né? Eles foram levando no deserto. E essa estrutura móvel, ela tinha partes, né? Você tinha uma cerca maior chamada de átrio, que criava o átrio. Dentro do átrio, que é um espaço aberto, tinha ali um altar de sacrifício, onde o sacerdote, no caso Moisés, teria que fazer o sacrifício junto com Arão, sacrificava o animal. Uma parte do sangue desse animal ele tinha que aspergir em cima da arca, da tampa da arca, para poder ter o perdão dos pecados das pessoas. E aí ele fazia o sacrifício em cima desse altar, depois ele tomava um banho, se limpava, trocava de roupa, botava uma roupa toda específica, cheia de detalhes. Tinha 12 pedras preciosas no peito, nessa roupa, no peitoril. Tinha uma roupa de linho fino chamada éfode. Tinha um turbante chamado mitra. Tinha uma barra de ouro que tinha na testa escrito Kodesh Lei Yehovah, em hebraico, separado para Deus.
Então uma roupa toda detalhada, ele tinha que ter a barba grande, não podia cortar o cabelo, cheio de detalhes. E aí ele entrava numa casinha, e essa casinha tinha duas partes. Tinha um véu de um tecido muito grosso, muito pesado, que separava um lugar chamado Lugar Santo e um lugar chamado Santo dos Santos. Nessa primeira parte dessa casinha, que não tinha janela, aí você falou de janela, né? Melhor maneira de atravessar uma parede é uma janela. Não tinha janela, era sem a luminária que tinha lá dentro, era breu total, porque era totalmente com tecido grosso que não entrava luz nenhuma. Dentro dessa primeira parte tinha a menorá, que é o candelabro, que é aquele candelabro com 7 pontas, né? Hastes, né? 7 hastes, né? 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio, e que representava a luz de Deus no mundo, em meio à escuridão. Tinha a mesa de pães, que representava Deus entregando alimento para as pessoas, e tinha um incensário, que representava as orações das pessoas subindo aos céus como um aroma suave. Atrás dessa cortina grossa, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, para apresentar os pecados da nação de Israel a Deus e pedir a Deus que perdoasse esses pecados, né? Então tinha o dia do perdão de pecado. A Arca da Aliança, descrita em Êxodo, era considerado o local da presença divina e associada a poder sobrenatural. Alguns relatos bíblicos falam de efeitos destrutivos contra inimigos. Isso alimenta a ideia de que poderia ser vista como uma arma divina por regimes obcecados por poder. Só que a Arca da Aliança ficava ali atrás, e a Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. E essa caixa tinha, como vocês estão vendo ali, 2 querubins em cima, né? Representando ali os querubins que protegem, né, a presença de Deus. Eu tenho uma teoria de que a arca era um pouco diferente, pelo menos a parte de cima. Tem uma teoria que a arca seria um trono também. O trono. Eu sou adepto dessa teoria, né? Porque um dos apelidos da arca era Assento da Misericórdia. Então eu acho que a arca esses querubins, eles ficavam como se fosse o encosto do trono. Tem uma versão dessa daí, uma simulação de a como arca se fosse como se fosse um trono ou uma cadeira. Pelo que eu entendo, Deus aparecia sentado nesse trono. Entendeu? Ele materializava ali. E aí o sumo sacerdote falava, eu aqui na condição do sumo sacerdote entro na tua presença conforme a sua orientação para interceder em favor do povo, clamando por perdão dos nossos pecados. Aí ele, os pecados estão perdoados. Aí ele aspergiu o sangue do cordeiro, dos animais que foram mortos no holocausto ali em cima da arca, e aí os pecados eram perdoados. Existe uma linha histórica que aponta que os nazistas tinham interesse em relíquias como o Santo Graal e a lança de Longino. Essa busca não era isolada, fazia parte de uma tentativa de legitimar poder através de símbolos antigos e narrativas místicas. Então, se... Ali, ó, acho que assim tá mais na estrutura de um trono, né? Eu creio que é isso, porque faz mais sentido, entendeu? Entendi. E aí, na verdade... Inclusive tem toda uma teoria sobre Lúcifer em cima disso aí. Ah, é? Como assim? Se você quiser eu já falo logo. Mas eu botei um asterisco aqui na minha memória pra eu lembrar de onde é que eu parei, né? Tá. A Bíblia fala sobre 4 querubins, que são os 4 seres viventes. Às vezes a Bíblia fala que o querubim tem 4 rostos diferentes, que é uma cara de leão, uma de águia, uma de homem e uma de touro. Às vezes fala sobre 4 seres viventes, um representando o touro, o leão, a águia e o homem. Por que isso? Dizem, uma das interpretações, que o homem representa o reino humano, o leão representa os animais selvagens, o boi representa os animais domesticáveis e as aves representam os animais que voam, alados, né? Só que nesse grupo aí faltaram alguns tipos de animais. Por exemplo, peixes e répteis. Não tá ali. E aí você fala, cadê isso? Esse seria o 5º querubim. Por que não se fala do 5º? Porque o 5º foi expulso, teoricamente. Aí de onde vem essa ideia? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, quando Deus está fazendo uma lamentação, o profeta Ezequiel está falando uma coisa contra o rei da cidade de Tiro, que é uma cidade muito poderosa na época, que existe até hoje no Líbano. Ele, na lamentação sobre o rei de Tiro, ele fala sobre o rei de Tiro, mas ele está falando sobre Lúcifer.
Porque ele fala, estava no jardim do Éden, entre as pedras afogueadas andava, né? As pedras preciosas foram preparadas para ti no dia que foste formado. Estavam em ti os pífaros e tambores, engastes e ornamentos, ou seja, relação com música, né? Pífaro é uma corneta, tambor é instrumento de percussão. E fala assim, tu eras o querubim ungido da guarda. Ou seja, revela, teoricamente, que a patente espiritual dele é querubim. Só que é um querubim diferenciado, querubim ungido da guarda. Então, se tinha 4 querubins e você tinha o leão, homem, touro e a águia, você tinha o 5º, que era o dragão, que representava os répteis e os peixes. Entendeu? Por isso que o deus Dagon é um peixe, né? Por isso que a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente, o dragão, que com a sua cauda arrebanhou um terço das estrelas. Então tem gente que diz que os 4 seres viventes representam os 4 pés do trono de Deus. Apesar disso, não há evidência histórica concreta de que Hitler tenha encontrado ou sequer chegado perto da arca. A maior parte dessas teorias vem de interpretações posteriores, muitas influenciadas por cultura popular e obras de ficção. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus viaja no vento nas costas dos querubins. É como se a Arca da Aliança fosse um trono que quem carrega são os 4 querubins, né, nas costas. Que, na verdade, depois eram os sacerdotes que carregavam a arca em barras de madeira que eram encaixadas na arca, né? Por que madeira? Porque madeira é isolante, elétrico, né? Aí o cara que... Não sentiria o poder da... Não, o Uzá foi tentar segurar a arca, morreu. Morreu, foi eletrocutado, né? Porque aquilo ali é um poder negócio... puro, né? É um poder complicado de mexer. Então tinha que ter muito cuidado, né? Se o sumo sacerdote não fizesse tudo que Deus mandou na hora de chegar perto disso aí, morria. Inclusive, quando a arca foi roubada pelos filisteus, na época do profeta Eli, né? Do sacerdote Eli, os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon e a estátua de Dagon caiu. Ficou do lado da arca, caiu. E quando essa arca estava lá com os filisteus, eles começaram a ficar doentes, cheios de tumores, hemorroidas, ficaram todos estoporados. E aí eles devolveram a arca pro povo de Deus, botaram a arca num carro de boi, bateram no boi e falaram, sai fora, isso aqui tá trazendo zica aqui pra gente. E aí a Bíblia diz que os caras estavam lá em Israel, de repente apareceu um boi com a arca atrás, os caras, meu irmão, a arca. Aí os caras falaram, cara, a gente nunca viu a arca, né? É só o sumo sacerdote que viu, vamos lá dar uma olhada. É difícil saber o número, mas tem versões da Bíblia que falam que 50 mil pessoas morreram porque deram uma olhada dentro da arca. Aí você vê o Indiana Jones, os alemães morrendo, você fala, tem uma base bíblica para isso, né? Então, assim, então o Lúcifer seria o encosto da arca, seria um dragão que ficava atrás, entendeu? Alguns dizem que a representação do trono de Deus era essa, porque ele era o encosto do trono, ele achava que ele estava já quase no nível de Deus, enquanto os outros 4 querubins estavam embaixo. Aí tem uns caras muito loucos que vão dizer que por esse critério dos 4 seres viventes serem o leão, o homem, o touro e a águia, eles conseguem saber no espaço onde é o trono de Deus. Porque você tem a constelação de Áquila, que é da águia, você tem a de Andrômeda, que é do homem, você tem a de Taurus, que é do touro, e tem a de Léo, que é do leão. Quem gostar de Cavaleiro Zodíaco conhece essas paradas, né? Então, o trono de Deus estaria no meio dessas constelações, e também tem a constelação de Draco, que é do dragão. Pô, seria mais ou menos ali, naquele local que é o trono de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o trono dele fica em cima dos 4 seres viventes, ou seja, seria uma dica de onde no espaço, no universo, está o trono de Deus. Olha, talvez em outro, talvez em outra, não na nossa dimensão, numa outra dimensão, mas naquela região ali, né? Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Muito distante. Tem gente que fala que foi arrebatado, o cara fala que a alma dele saiu da terra e foi passou por ali, né? Assim como no ocultismo tem isso também, às vezes os caras fazem projeção astral, a alma vai lá na estrela Titã de Júpiter. Muita gente fala isso, que a estrela Titã tem um portal espiritual. Ou então... O satélite? Não, o satélite é como se fosse uma lua, né? A lua Titã. Até o Thanos vem dali, né? Eu acho, se eu não estou enganado. Tem uma base ali, né? Por isso que é Titã também, né? E nessa lua de Júpiter tem uma fenda
É um negócio que parece que é artificial, porque tem um penhasco gigantesco de quilômetros de profundidade que é retinho, assim. São 2 paredes gigantes. Dizem que ali tem como se fosse uma base alienígena, Sei. rola várias, né, ideias, né? Aí tem gente que é o ocultista, o cara faz desdobramento espiritual, ele vai pra a estrela Sirius, né? E ali tem um portal que ele passa pra dimensões espirituais e tal. Então tem uma piração em cima disso aí também. Agora, por que o Hitler tava querendo pegar isso aí? Porque, pô, o negócio abria um portal dimensional, Deus aparecia ali. Essa é uma máquina poderosíssima, né? Os 50 mil pessoas morreram porque olharam pro negócio. Então, a ideia que o Hitler e o Himmler e os ocultistas lá da Alemanha tinham é que se eles tivessem... que a arca é uma arma de destruição em massa. E se eles soubessem usar, eles seriam invencíveis. Que os inimigos iam vir pra cima, ele ia ligar a arca e soltar um negócio lá e matar todo mundo. O regime nazista realmente investiu em pesquisas ocultistas. A sociedade NNERB foi criada para investigar origens arianas e artefatos antigos. Não era apenas ideologia. Havia financiamento estatal para expedições arqueológicas com objetivos simbólicos e estratégicos. Então, além da questão da relíquia que traz esse poder do Vril, tem a ideia que a arca era uma arma de destruição em massa. Tem um cara muito louco que traz essa teoria, o nome dele é Chris Thomas, eu não sei se ele tá vivo ainda, que ele tá meio doente, e o livro dele se chama Villon, V-E-L-O-N, Villon, que ele conta sobre essa teoria de que a arca é uma arma de destruição em massa e foi por isso que Deus escondeu. E na verdade tem outra... E tá escondido até hoje. Tá escondido até hoje para não cair nas mãos erradas, senão... Tá com os etíopes. Na Etiópia lá, escondido ali, aí tem os sacerdotes cegos, né? Tem uma história mirabolante ali, né? E acho que no Indiana Jones... no Indiana Jones não é a arca, é o cálice, né? A Última Cruzada, aí são os caras turcos, né, que protegem aí. Apesar de que onde tá o cálice é aquela cidade de Petra, na Jordânia, né? Mas no filme é outra cidade, né? Não é na não Jordânia. é Petra? Acho que não, eles não falam Petra. É como se fosse em outro lugar, não na Jordânia. Mas é a cidade de Petra, né, na Jordânia. Então, assim, a teoria do Chris Thomas é mais louca ainda sobre a arca. Por quê? O Chris Thomas ele desenvolve uma teoria, que é a ufológica, né? Que é o seguinte. Mais ou menos no ano 1776... Por que 1776? Eu vou explicar. Determinados seres alienígenas malignos conseguiram chegar ao planeta Terra. E eles montaram uma ideia que era a seguinte: nós, para dominarmos a Terra, iremos nos passar como os deuses que criaram os humanos. Vamos dar uma sacaneada neles e enganar, né? Só que aí eles perceberam que isso teria que estar no registro fóssil. No registro arqueológico. Não tem essas evidências que os seres humanos foram fabricados por alienígenas. O que eles fizeram? Eles teriam adulterado o registro fóssil. Criado registros fósseis fake. Para dizer que eles são os criadores. Quais registros fósseis fake são esses? As pedras cuneiformes lá dos sumérios. Por quê? Porque eles seriam os deuses Marduk lá da Suméria. E aí vem aquela teoria dos antigos astronautas, né? Do Eric von Däniken, do Zacharias Sitchin, que os seres humanos já eram como se fossem macacos, aí esses Anunnaki vieram, e os Anunnaki queriam extrair o ouro da Terra e evoluir os macacos transformando em seres humanos para botar para trabalhar para eles, né? Vai te extrair ouro pra gente aí, né? Vocês são os peões aí. Então, aí criou essa ideia de que quem fez a evolução do macaco pro homem foram os Anunnaki, eles são os deuses que criaram a gente, então. O que é factual é que o regime nazista utilizava simbolismo com extrema precisão. Arquitetura, rituais e até bandeiras eram pensados para gerar impacto psicológico. Isso mostra que, mesmo sem artefatos reais, o poder simbólico já era uma ferramenta estratégica. Essa ideia... ela foi... Por que foi em 1776? Quem teria começado a divulgar essa ideia foi o Meyer Rothschild e o Adam Weishaupt, que foi o criador dos Illuminati na Bavária, na Alemanha, que criou em dia 1º de maio de 1776. Então, esses alienígenas teriam escolhido um grupo na Alemanha, os Rothschild e
o Adam Weishaupt, para criar uma sociedade secreta cujo objetivo era colocar esses seres como os criadores e salvadores da humanidade, para a gente cultuá-los e recebê-los como os nossos deuses criadores. Não é a mesma história lá do problema dos 3 corpos? É. Não é que eles escolhem uma elite global e eles falam, tem dinheiro à vontade, só que vocês precisam dizer o que para a humanidade? Que nós viemos para salvar, não para dominar. Só que ao mesmo tempo que eles estão dizendo que nós somos amigões, viemos para ajudar vocês, eles estão destruindo o avanço tecnológico humano para os seres humanos não destruírem os alienígenas depois de 400 anos numa guerra aberta. Então eles não são amigos, pois estão sacaneando a humanidade. O que é factual é que o regime nazista utilizava simbolismo com extrema precisão. Arquitetura, rituais e até bandeiras eram pensados para gerar impacto psicológico. Isso mostra que, mesmo sem artefatos reais, o poder simbólico já era uma ferramenta estratégica. Só que eles criaram uma elite poderosíssima global para passar essa ideia através da cultura, da arte, do cinema, da literatura, para convencer as pessoas de que eles são os salvadores e estão vindo para salvar. Então a história é muito parecida e interessante, né? Só que aí, onde entra a Arca da Aliança? A grande questão é que esses Anunnaki teriam forjado o registro arqueológico e fóssil, mas existe uma espécie de blockchain do mundo espiritual em que tudo que acontece no universo fica registrado numa biblioteca, como se fosse num hash lá, num blockchain, que mexe uma peça e não tem como, tudo que acontece está permanentemente registrado. Então, você pode estudar a história da humanidade e ver essa mentira, mas se você conseguir acessar o registro acástico, que é o nome disso, você vê que a história é mentira, que você acessa a história real. Onde entra a Arca? Segundo o doidão Chris Thomas, a única coisa capaz de editar o registro acástico é a Arca da Aliança. Cara, É fato que o regime nazista teve envolvimento com o ocultismo institucionalizado. A Ahnenerbe, financiada pelo Estado, buscava evidências que sustentassem a narrativa de superioridade ariana. Isso incluía desde estudos antropológicos até expedições arqueológicas. A Arca da Aliança, por outro lado, pertence ao campo da tradição bíblica. Não existe comprovação histórica de sua localização após o período do Primeiro Templo. A associação direta entre Hitler e a busca pela Arca é mais especulativa do que documental. No entanto, o ponto mais relevante não está no objeto em si, mas na lógica por trás. Regimes de poder frequentemente utilizam símbolos antigos para legitimar a autoridade no presente. Isso vale para impérios antigos e também para governos modernos. A construção de narrativa é uma ferramenta estratégica. Quem controla a narrativa influencia a percepção, e quem influencia a percepção influencia decisões. Existe aqui um paralelo claro com o mundo real fora da história. Seja na política ou nos mercados, símbolos, crenças e narrativas moldam comportamento coletivo. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.